Fala pessoal, boa noite. Hoje é dia 1º de abril, mais conhecido como Dia da Mentira. A gente começa o terceiro encontro síncrono da disciplina de Introdução à Lógica de Programação, né? Esse é o encontro síncrono do mês de abril. O tema da aula de hoje seria estruturas de repetição. Porém, vocês estão aí à véspera, né, da prova A1 de vocês. Então, eu queria tentar dar alguma acelerada nessa aula para revisar alguns conceitos que eu acho que são, de certa forma, importantes para vocês, ok? Bom, antes da gente, de fato, começar a aula, eu tenho alguns avisos aqui que eu gostaria de repassar para vocês. Primeiro, aviso acerca da organização das notas da disciplina, que eu acho que é importante vocês todos terem conhecimento, né, para não ter, de alguma forma, digamos, alguma surpresa mais à frente. Bom, a primeira etapa da disciplina, ela é composta por 9 aulas, né? E essas 9 aulas aí, a cada aula vocês têm uma atividade que vale uma nota, ok? E tem uma avaliação A1, que todas essas atividades que vocês têm, digamos, no decorrer dessas 9 aulas, elas vão somando meio ponto, um ponto, alguma coisa desse tipo, para, no final, elas vão compor essa nota 1, vão compor 5 pontos. Os outros 5 pontos, né, os outros 50% da nota, vai ser essa prova A1 que vocês vão fazer da disciplina. Se eu não me engano, é terça-feira da semana que vem, não lembro o dia correto. Tá. Então, etapa 1 são 9 aulas. Então, essa aula de hoje seria a 8ª aula, né? A última aula de conteúdo para a disciplina, essa aula de hoje, ok? Aí, a 9ª aula, que seria a de semana que vem, é a prova que vocês vão fazer presencial, cada um em seu respectivo polo, ok? Beleza. Fechou a nota 1 da etapa 1, aí a gente vem para a etapa 2, ok? A etapa 2, ela vai ter uma nota 2, que ela vai somar com a nota 1 e vai ter uma média para ver qual vai ser a nota final de vocês, ok? A nota 2, como é que ela é composta? É a nota de uma parte da disciplina, que é a segunda metade da disciplina, né? Que a gente chama de etapa 2. A nota 2, ela também é composta por 9 aulas, ok? Dentro dessas 9 aulas, a gente tem 5 pontos de atividades, então, semelhante ao que a gente fez aqui na construção da nota da etapa 1, ok? Então, cada aula vai ter uma atividade, vai ter meio ponto, um ponto. Essas atividades somam 5 pontos, e os outros 5 pontos, na etapa 2, vocês não vão ter uma prova A2. A prova A2 de vocês vai ser esse negócio que a gente chamou de seminário integrado entre as disciplinas, ok? Provavelmente outros professores já falaram com vocês, eu já falei no encontro síncrono passado, né, como é que está dividida. Vocês têm um monte de entregas para fazer, algumas entregas para o professor Frank, professor Rogério. Bom, a entrega que vocês têm que fazer para mim, de fato, que vai ter a pontuaçãozinha ali do seminário integrado de vocês, no banner que vocês vão apresentar e no pitch que vocês vão apresentar no dia do seminário integrado, eu preciso que vocês coloquem ou um fluxograma que vai descrever esse problema da realidade de vocês, que vocês provavelmente já escolheram, já estão desenvolvendo, né? Como é que vai ser. Vocês vão ter que colocar ou um fluxograma que descreve ou o problema todo, ou uma parte do problema, ou um algoritmo que descreve como é que vocês vão resolver esse problema. Fez isso aí, a entrega parcial, para mim, tá ótimo, ok? Como é que vai ser essa entrega parcial? Se vocês quiserem, já pode... Já que eu volto, tá? Vou terminar de explicar já que eu volto. Como é que vocês vão fazer essa entrega? Pode ser o pedaço do banner, pode ser já digamos, uma versão preliminar do banner, ok? Se não for entregar
o banner, vocês podem entregar também só a parte do algoritmo ou só a parte do fluxograma, ok? Por que eu digo isso? Porque nessa entrega preliminar, a parte que vocês têm que entregar para mim, de fato, é o fluxograma ou o algoritmo. O banner, que vai ser uma entrega preliminar que vocês vão fazer, se eu não me engano, é uma semana depois que vocês entregam, tá bom? Aí todos os professores vão ver como é que está esse banner de vocês, aí eles vão dar o ok. Ok, o trabalho precisa ser corrigido, ou o trabalho tem algum problema, ou se tiver tranquilo, os professores vão fazer os apontamentos, ok? E aí é isso. Aí no dia que vocês apresentarem, a gente vai ver o pitch de vocês, vai ver o banner de vocês, e essa vai ser a nota, os outros 5 pontos que faltam da nota da etapa 2. Ok. Outra coisa, eu acho que é importante falar com vocês a respeito da tutoria. Toda terça-feira, os tutores têm um horário que eles oferecem tutorias, ok? Toda terça-feira. Tem um conjunto de polos que tem um tutor EAD responsável. Deixa eu só puxar aqui a relação certinha para passar para vocês. Tutores por polo. Aqui. Ó, os polos de Palmas, Natividade e Xambioá, a tutoria ela é terça-feira às 19 horas com o tutor EAD, que é o Vilmar. Vou postar no chat aqui para vocês, tá, pessoal? Quem mais? Os polos de Arapoema, Sítio Novo e Itacajá, a tutoria é quarta-feira às 19h30, com o professor Alexandre, ok? Ele que é o tutor EAD desses polos. Joguei no chat também. E os polos de Caseara, Araguaçu, Ponte Alta e Paranã, a tutoria é terça-feira às 19 horas com o professor Wellington, ok? Que ele que é o tutor EAD desses polos. Por que eu estou falando a respeito dessa tutoria para vocês, pessoal? Porque eu estou percebendo que tem alguns pontos que eu estou pedindo nos trabalhos que não estão sendo cumpridos. Por exemplo, eu notei que vocês têm lá na aula 7 um upload de um arquivo PDF. Esse arquivo PDF ele deveria ter um link para um Colab, ok? Ou seja, eu ia clicar naquele link, era para abrir o Colab onde ia ter as respostas, né, do problema da atividade daquela aula. Aí o que está acontecendo? O pessoal ou está colocando o link que não deu acesso, digamos, com e-mail institucional, ok? Ou, então, o pessoal está jogando o código-fonte direto no PDF. E se vocês forem ver lá no requisito do exercício, está claramente falando que tem que ser postado um PDF, e no PDF deve ter única e exclusivamente o link para o Colab, digamos, com acesso ao e-mail institucional. Então, se ele tiver acesso à comunidade, o tutor vai conseguir acessar com o e-mail institucional dele e vai poder corrigir sua atividade. Se não tiver nesse padrão, já está explícito no exercício que nem vai ser considerado para correção. Tá, pessoal? Então, vamos lá. O que mais? Tá. Sobre a entrega parcial do seminário. Como a entrega parcial da questão do fluxograma e da questão do o fluxograma, o algoritmo, né, que é a parte que está relacionada com a disciplina de introdução à lógica de programação, está para o dia 30, eu vou colocar essa entrega de vocês lá na rota da aula 12, porque a rota da aula 12, ela tá para rodar, é a aula do dia 29 de abril, ok? Então, como o seminário, a entrega para vocês de seminário é do dia 30, eu acho pertinente deixar na rota dessa aula.
essa entrega. Ok? E tá, outra coisa que eu acho que vale a pena eu falar também dos avisos aqui é o que acontece. Já tem, acho que 2 ou 3 aulas que eu estou fazendo os programas, né, em Python, e eu estou disponibilizando o Colab da aula na rota de aprendizagem. Aí o que acontece? Eu estou ali, já devo ter de 50 para 100 solicitação de acesso aos Colabs na minha caixa de e-mail. Aí eu já conversei com os tutores, tanto tutores presenciais quanto EAD. Eu falei, eu não vou dar acesso para quem tiver tentando acessar com e-mail que não é institucional. Por quê? Porque esses collabs, eles já estão liberado o acesso para vocês acessarem com e-mail institucional, pessoal. Entendeu? Então, o que vocês vão fazer? Aquele collab, digamos, da aula 7, por exemplo, que eu estou vendo ali que é o que tem a maior quantidade de acesso solicitando acesso ao collab. Vocês vão acessar o collab, mas vocês têm que fazer login com o e-mail institucional para acessar o collab da aula e, evidentemente, vocês vão ter acesso aos códigos-fontes que foram desenvolvidos na aula e a resolutiva dos problemas, ok? Aí, beleza. Aí vocês vão falar, professor, eu consigo acessar o Colab e não consigo editar. Se não... Exato. O Colab está somente ativo para vocês a título de visualização. Se vocês quiserem mexer no programa, editar ele, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que fazer uma cópia do Colab que está lá. Ok? Ou então, abre outro Colab do lado, copia o código e cola. Também funciona. Dá mais trabalho. Ok? Então, por enquanto... acho que são esses os avisos que eu tenho para dar para vocês. Cara, eu vi que um monte de gente falou aqui enquanto eu estava dando os avisos, eu não consegui acompanhar. Antes de eu começar a aula, falar alguma coisa, acho que é pertinente eu abrir para perguntas. Alguma pergunta, pessoal? Eu vi alguém aí falou que não entendeu nada, mas aí o não entendeu nada ficou genérico demais para mim. Alguma pergunta, pessoal? Se não tiver pergunta, eu vou seguir. Fala, Luciano. E aí, professor, boa noite. A situação é a seguinte: a dúvida com relação ao Colab. O senhor fala de acessar o Colab via e-mail institucional. Perfeito. O e-mail institucional é aquele login lá da Luciano @unitins.edu, é isso? Perfeito, esse mesmo. Pois é. Aí eu não consigo acessar por ele. Toda vez que eu vou acessar o Colab aqui, ele só pede o meu e-mail Google, né? O Gmail. Eu consigo acessar pelo Gmail. Quando eu abro aqui outra aba, por exemplo, para fazer o login, aí ele já abre a possibilidade de pagar Colab Pro, Colab Pro+, Colab Enterprise. Talvez eu não esteja conseguindo acessar da forma correta aí, entendeu? Essa é a minha dúvida. E um outro questionamento também. O primeiro é esse, né? E o segundo é com relação ao exercício da aula 5, que ele expirou ontem, né? Ontem. Eu fui fazer ontem, tive alguns problemas, não tive tempo. Mas, enfim, ele expirou ontem e eu vi no grupo um aviso que esses prazos se estenderiam por mais 7 dias. Eu queria saber se esse exercício vai ser reaberto, porque se ele computar ponto, eu tenho interesse, ou não, né? Cara, a aula 5 é de março? Eu não lembro. A aula 5 é bem antiga, comando. É de março. Pelo que eu estou vendo, a aula 5 foi a primeira aula do mês de março aqui. Olha, na verdade, não sei. Talvez é possível. Eu vou conversar com a coordenação. A minha intenção seria prorrogar só essa aula 8. Mas é justo dar uma prorrogada em tudo. Não é impossível, não. Tá? Certo. E com relação ao e-mail? São só essas duas dúvidas. Então, vamos lá. Com relação ao e-mail, eu acho que o caminho é o contrário. Você tenta fazer login no e-mail institucional primeiro, ok? Aí depois que você já tiver logado, você tenta abrir o Colab. Compreendeu? Eu compreendi. Fecha o outro e-mail. Se tu tá com um e-mail... Vou abrir outro navegador e tentar aqui. Aí no final eu falo para o senhor se deu certo ou não. Perfeito. Tá, ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá.
Ricardo, pode falar. Ricardo. Pode falar, Ricardo. Eu acho que está tendo algum problema, porque ele abriu o microfone e mais não está saindo áudio. E fechou de novo. Né? Deve estar algum problema mesmo. Bom, eu vou continuar a aula. Eu vou continuar a aula aqui, tá? Aí, depois, se o Ricardo quiser falar alguma coisa, ele pode interromper a qualquer momento. Tá bom. Deixa eu projetar aqui. Tá, então, essa aula de hoje, essa aula, na verdade, é a mesma aula que tem para vocês na rota da aula 8, tá? A rota da aula 8 eu só consegui disponibilizar para os tutores EAD hoje. Não sei se eles conseguiram replicar em todos os polos, então não tenho certeza se, de fato, ela está disponível para todos vocês, tá, pessoal? Rafael Lima levantou a mão. Pode falar, Rafael. Rafael? Bom, continuar aqui. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo dessa aula? Ah, não falei sobre o título da aula, né? O tema da aula de hoje é estruturas de repetição em Python. Ok? Os objetivos dessa aula é a gente compreender o conceito de laços de repetição e aprender a usar os loops while e for em Python. E também aplicar estruturas de repetição, né, em exemplos práticos. Nesse ponto, eu acho que é pertinente a gente fazer um experimento mental, ok? Nesse momento da disciplina, eu acredito que vocês já dominam alguns conceitos de programação, pelo menos o que a gente espera, que vocês já saibam como é que faz uma leitura de dados em Python, como é que faz uma impressão de dados em Python. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês fariam, na verdade, se eu pedisse para vocês imprimirem na tela uma sequência de números de 1 a 10? Deixa eu abrir um Colab aqui, que eu acho que é melhor para falar isso na prática. Eu vou parar essa apresentação aqui e eu vou projetar minha tela inteira. Interior screen, share. Tá bom, deixa eu pegar. Opa, tô com a conta errada aqui, ó. Alguém perguntou, eu esqueci o nome do rapaz que perguntou. Quando você está logado em uma conta, você quer mudar de conta, digamos, tenho 2 contas do Colab. O que você faz? Clica aqui, ó. Eu esqueci o nome do rapaz que perguntou. Não foi o Ricardo, não lembro. Você clica aqui, aí ele vai dar a opção de você mudar de conta, ó. Eu vou mudar para a conta da Uniteams aqui agora, no Colab. Aí agora, ó, esse Tzinho aqui. Tá, deixa eu fechar aqui, depois eu mostro. Esse Tzão aqui, ó, é minha conta da Uniteams. Se você for ver, tá escrito lá, tanilson.dd@uniteams.br. Ok? Então, vou pedir um novo código aqui. Opa, pedir um novo Colab. New Notebook in Drive. O meu tá em inglês, de vocês aí deve estar em português. Imagina. Tem vezes que ele demora um pouquinho. Tá, então, só para voltar no pensamento que a gente teve. Bom, nesse ponto da disciplina, eu imagino que vocês já saibam alguma sintaxe básica, já tem uma noção de algoritmos e uma noção da sintaxe básica de Python. Por exemplo, na aula passada, a gente viu como é que funciona o comando print, que a gente fez algo como um hello world, ok? Aí, esse aqui eu rodo, né? Esse hello world, e é para aparecer uma mensagenzinha ali embaixo. E, peraí, que a primeira vez que o Colab roda, ele demora um pouquinho mesmo. Aí, pronto, apareceu a mensagem aqui embaixo, ó. Hello world. Então, assim, comando de impressão, vocês sabem como é que é.
digamos, vocês sabem fazer uma leitura de dados do usuário. Vou criar uma variável chamada var1 aqui, ok? Essa variável var1 vai receber o resultado de um input. Esse input é o comando para fazer leitura de dados. Eu vou passar uma mensagem aqui, digite seu nome. Digite seu nome. Aí eu vou ler o que o usuário digitar no teclado, né? Esse comando input aqui é como aquele comando ler que a gente tinha no português estruturado. Aí depois o que eu faço? Eu vou fazer aqui um print, ok? Nesse print eu vou colocar assim, seja bem-vindo, vindo ou bem-vinda, né? Bem-vindo, aí espaço, eu vou botar aqui a variável que eu quero. Então, se eu clicar aqui, ó, pergunto qual é o meu nome, Joãozinho. Aí ele vai escrever, seja bem-vindo, Joãozinho. O que eu fiz aqui, ó? Comando de impressão de dados, o Hello World, comando de leitura de dados, esse input, peguei esse dado, fiz atribuição para a variável var1 e depois um comando de impressão de dados, mostrei essa string e mostrei a variável var1. Então, no mínimo, isso aqui eu espero que vocês já saibam fazer nesse ponto da disciplina, ok? Aí veio a motivação da aula de hoje. Bom, como é que vocês fariam se eu estivesse pedindo para vocês fazer um contador de 1 até 10? O que é um contador de 1 até 10? É mostrar uma contagem sequencial mostrando os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, pela lógica, intuitivamente, se vocês pedissem para mim, até o conhecimento que eu tenho até o da aula de hoje, eu tentaria fazer isso aqui, ó. Faria print 1. Aí, deixa eu copiar aqui. Print 1. Print 2. Print 3. Deixa eu copiar os 3 aqui agora. Print 4, 5, 6. Ainda falta, ó. Print 7, print 8, print 9. Meu Deus, ainda falta um. Print 10. Aí eu botaria para rodar aqui. Aí, pronto. Imprimiu o que o cara queria. O problema não era eu imprimir o contador de 1 a 10, mas percebam, aqui eu tenho muita repetição de código fazendo isso. É o mesmo comando print, mostrando a mesma coisa 10 vezes. Bom, aí minha pergunta é, vocês viram que eu demorei um tempinho mexendo em código, mudando valor, copiando comando e tudo. E aqui eu quero mostrar um contador pequeno, um contador de 1 a 10. E se ao invés de eu pedir para vocês um contador de 1 a 10, eu quisesse um contador de 1 a 100? Aí vocês iam copiar, fazer isso tudo de 1 a 100? E se fosse de 1 a 1000? E se fosse de 1 até 10.000? Então, vocês já perceberam que esse negócio já ficou um pouco complicado, né? Se usar. Vamos voltar para o slide da aula? Então, esse tipo de cenário, ele mostra para a gente que tem a necessidade de criar estruturas capazes de efetuar repetição de comando sem criar redundância de código. Primeiro comando que a gente vai ver é esse comando aqui chamado while. O comando while é uma palavra em inglês que em português a gente traduz para enquanto, ok? Enquanto uma determinada condição for satisfeita, ele executa o que tem aqui no bloco de código. Por exemplo, aqui, ó, para imprimir os números de 1 a 5, eu poderia fazer isso aqui, ó. Vamos voltar aqui. Eu poderia fazer o seguinte, eu crio uma variável contador, ok? Vou inicializar ele com 0, pode ser com 1, vou inicializar com 1. Eu posso colocar o comando while, enquanto o contador for menor ou igual que 5, o que eu faço? Eu coloco um 2 pontos, eu coloco um print, eu vou imprimir o contador. E depois o que eu faço? Eu faço um contador, adiciono o contador em uma unidade. Isso aqui é para ser o suficiente. Epa, deu erro. Eu acho que o Python não aceita esse contador mais. Tem que fazer contador, recebe, contador, mais 1. Será que é isso? Não, ele está dando problema ali no comando de cima. Vamos ver. Foi, deu certo.
Imprimiu de 1 a 5. Aí, perceba, ao invés de escrever... Vou colocar até 10 aqui, tá? Que aí mata aquela ideia que a gente tinha de imprimir sequencialmente os números de 1 até 10. Olha aí, para imprimir os números de 1 até 10, eu estava gastando 10 linhas, né? Uma linha para cada número. Aqui eu já diminuí a quantidade de código para 5 linhas, metade. Com metade do código eu consegui executar o mesmo trabalho. Olha aqui, ó, o que a gente fez aqui? Basicamente, eu criei essa variável contador, inicializei ela com 1. Aí o while eu falei, enquanto essa condição for verdadeira, qual que é a condição? O valor da variável contador ser menor ou igual que 5. Aí aqui eu estou imprimindo a variável contador, ela vai valer primeiro 1, depois vale 2, depois vale 3, 4, 5. E aqui eu tenho um incremento, ok? Quem que é esse incremento? Eu peguei a variável contador e adicionei ele em uma unidade. O contador recebe contador mais 1. E o loop vai continuar enquanto a condição for verdadeira. Como assim? Percebam que a variável que está sendo comparada é contador. E a variável contador, ela sempre aumenta uma unidade. Então, primeiro ela vale 1, depois vale 2, depois vale 3. Uma hora ela vai valer 5, vai executar e vai mostrar o contador igual a 5, vai assumir o valor 6. Quando a variável contador assumir o valor 6, ela vai perguntar, 6 é menor ou igual que 5? A condição é falsa. Aí ela quebra o loop e continua a execução do código. Ok? Conseguimos compreender como é que é a sintaxe de execução do comando while, pessoal? Alguma dúvida aqui? Se não tem, vamos seguir viagem. Então, vamos lá. O outro loop, outro comando de repetição que a gente tem, é um comando para repetição definida, percorrendo sequências, né? Que é o comando for, onde eu tenho uma variável que é retirada de uma sequência. E para cada iteração dessa variável na sequência, eu executo o código. Ok? Parece que eu ouvi um barulhinho aí. Alguém perguntou alguma coisa? Professor, Joelma quer falar. Pode falar. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber a respeito desses espaços, se eles interferem na hora de rodar lá aquele trenzinho. Qual espaço, perdão? O espaço que a gente dá quando a gente coloca essas letras aí. Isso aqui? A indentação? Isso. Então, não, por exemplo, lá em contador, tem contador, espaço e igual, né? Que eu não dou para ver direito aqui. Aí, se a gente colocar espaço, ou então se não colocar espaço, ele interfere alguma coisa quando vai Dá rodar. um zoom aí, professor. Ah, perdão, vocês estão tá pequeno, né? Vocês estão vendo se melhorou? Isso. Tá. Depende do caractere que vem depois. Se for igual, o igual é comando de atribuição. Ele vai entender. Se tiver tudo junto assim, né? Você está falando? Bora rodar Isso. aqui para ver. Aí. Não interferiu, não. Mas se for outro caractere, deixa eu pensar aqui. Na verdade, eu não sei. O while. Junta o while com o contador. Não, aí. aqui vai dar problema, porque o while é uma palavra reservada da linguagem. Só pra Se mostrar, você né? junta qualquer coisa nele aqui, ele não entende mais o comando. Vocês viram que até mudou? Entendi. Então, tem que ter. As palavras reservadas, elas não podem ter nada colado nela. Porque se tu, digamos, eu posso declarar, por exemplo, uma variável com o nome while que. While que. Porque o while que não existe essa palavra na linguagem. Então, eu posso... o compilador ele vai entender que aquilo é uma variável. Entendeu? Mas eu não posso declarar uma variável com o nome while. Por quê? Porque o while é uma palavra reservada da linguagem. Ok? E ela usa essa palavra reservada para a construção desse comando que a gente acabou de demonstrar, que é o loop condicional. Aí no caso das aspas também, se a gente der espaço, aspas e as aspas e parênteses, se der espaço também interfere. Depende. Você está falando aqui, por exemplo... gente, perdão, peraí. Na aspas, eu vou fazer o comando print aqui, ó. O valor do contador é vírgula, espaço, vírgula. Isso aqui, né? Isso. Então, aqui dentro, você dá espaço ou não dentro das aspas, você está mudando a string, tá? Você está falando que a string que você quer mostrar é maior ou menor. Agora aqui, entre o parêntese e a aspa, aqui não vai fazer diferença nenhuma. Você pode botar o tanto de espaço que você quiser. Ok? Vai executar do mesmo jeito aqui, ó. Entendeu?
Outra coisa, em relação à aula que era para entregar hoje, aquele trabalho que vale 1 ponto, você vai adiar ela ou não? Hoje era da aula 7. Isso. Bom, já que já tem 2 alunos que já pediram aí, tem atividade atrasada, eu vou falar com os tutores EAD para a gente adiar tudo para o dia 15, tá bom? Aí, assim, o único problema que vai dar para vocês, pessoal, é que vocês vão demorar mais um pouquinho ter acesso à nota 1 de vocês, tá bom? Uhum. Professor, essa aula fica gravada. Teve um aluno que Positivo, tô gravando. Fica, né? Então, era só isso. Perdão, qual é seu nome, moça? Qual é seu Joilma. nome? Joilma. Então, olha aqui, ó. Tem uma coisa que faz diferença aqui, os espaços que você perguntou, que é a questão da indentação aqui, tá? Dos comandos. Comando while, comando for, o desvio condicional. Isso sim, se você não colocar a indentação aqui com a quantidade de espaço certinha, o compilador vai entender, o compilador de Python, o interpretador, ele vai entender que o que tiver mal indentado não está dentro do bloco de código. Entendeu? Entendi. Então, quando você vai trabalhar com algum comando que tem um código que precisa estar dentro dele, todo o código tem que estar indentado no mesmo nível. Ok? Entendido. Muito obrigado, professor. Beleza, deixa eu só mudar aqui em cima. Essa aula de hoje é aula 8, né? Aula 8, síncrona. Pessoal, só para falar para vocês, o material que a gente faz na aula, todas essas respostas aqui, eu já deixo disponível para vocês num Colab lá na rota de aprendizagem, ok? Eu me perdi aqui. Tá, a gente estava falando de um outro loop, que era o loop for. Mais alguém quer falar alguma coisa? Parece que eu ouvi um barulhinho aí de mão levantando. É só o Fernando dizendo que também precisa da 5 e da 7 lá com uma prorrogação. Beleza. Então tá, a gente vai ver outra forma aqui de imprimir os números de 1 até 5. A gente fez com o comando while, vamos fazer agora com o comando for, tá, pessoal? Olha só, como é que funciona. Quem? Pode falar. Pessoal, quando vocês quiserem falar, pode levantar a mãozinha e já falar, que aí o professor, né, professor? Pode falar, Mário Luiz. Então, professor, boa noite. Essa questão de adiamento das atividades é porque essa semana todinha teve instabilidade no portal. A gente tentava acessar e não conseguia. Não, a gente também, os professores também sofreram com isso. Por isso que eu já falei que a gente vai prorrogar, tá? E assim, como a semana que vem é semana de provas, eu entendo que se a gente prorrogar até o dia 8 não ajuda muita coisa. Então, fica prorrogado até o dia 15, tá, pessoal? Ok. Só isso? Só isso mesmo. Tá bom. Então, vamos lá. Eu tinha aqui um comando for, eu me perdi. O que era para fazer? Imprimir os números de 1 até 6. Então, vamos lá. Não, perdão, era de 1 até 5. Eu vou ter aqui uma variável, que ela vai ser a variável de incremento, que é o i. Eu vou pegar cada elemento i em uma determinada sequência. Essa sequência é dada pelo comando range. E esse comando range, eu vou pegar ele de 1 até menor que 6. Ok? O que eu vou fazer aqui? Eu acho que eu só preciso imprimir o i. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, só isso, imprimir o i. Aí, com 2 linhas, eu vou fazer o negócio. Ué, por que esse fora aqui tá... que eu dei um espaço a mais. Olha aí, pessoal. A mesma coisa que eu fiz com o comando while, agora eu estou fazendo com o comando for. Ora, o que esse comando range faz? Esse comando range ele já cria uma sequência para mim. Como é que eu copio? Copy selection. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Eu vou usar um comando print aqui. Será que ele vai conseguir imprimir o range assim? Vou pegar de 1 até 10. Aí ele é para mostrar, criar uma sequência de 1 até 9. Com esse comando, ele cria até o menor. Aí vai mostrar o range mesmo. Não vai dar para mostrar ele, não. Fecha aqui, ele entendeu que era um string ali. Aí o que ele vai fazer? Ele cria uma sequência de 1, eu acho que eu coloquei no slide isso. A função range, ela gera números de 1 até 5. De 1 menor, perdão, todos os números do intervalo maior ou igual que 1 até menor que 6. Ok? Todos os números inteiros desse intervalo. Então, perceba, o problema que era para imprimir a sequência de 1 a 10
que a gente, no primeiro passo, que a gente colocou 10 comando print, a gente gastou 10 linhas. Aqui, usando o loop while, a gente gastou 5 linhas. Usando o comando for, a gente conseguiu fazer a mesma coisa, só com 2 linhas. Ó, pessoal. Fazendo o contador de 1 até 10. Ok? Vamos lá. Comparação entre os comandos while e o comando for. O comando for, ele é útil quando eu tenho um número fixo de repetições. Ok? E o comando while, ele é mais útil quando eu tenho uma determinada condição para ser satisfeita. Ou seja, no caso mais geral, eu não sei quantas vezes aquele loop vai executar, mas eu tenho uma condição de parada. Então, para esse caso, seria mais adequado eu usar um comando while. Ok? Prática de programação. Construir um algoritmo em Python e um fluxograma para ler um número do usuário, digamos X, e verifique se esse número é maior que 1. Logo depois, faça uma contagem regressiva do número X até o número 1 e mostre a mensagem fim, quando terminar. Tá bom, bora tentar fazer isso, pessoal. Vou criar uma nova célulazinha aqui no Colab. Então, vamos lá. Parece que a primeira coisa que ele pede é para ler um número X do usuário, né? Então, vai ter essa variável X, que eu vou colocar um input aqui. Nesse input, eu vou passar uma mensagem. Está escrito assim, digite um número maior que 1, se eu não me engano. Pá. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho que verificar se esse número é maior que 1, né? Então, eu vou colocar um desvio condicional. Se o número X é maior que 1, aí eu vou fazer alguma coisa aqui. Não sei o que é ainda. Mas e se não for maior que 1? Se não, aí eu vou ter que pedir para repetir. Eu vou criar uma variável aqui para repetição. Deixa eu colocar repetir. Vou colocar isso aqui tudo. Vou criar uma variável repetir, que ela vai receber true. Aí aqui eu vou colocar um comando while. Enquanto for para repetir, ele vai executar isso aqui. Vai ler o X do usuário, enquanto o X não for maior que 1. Da hora que ele for maior que 1, o que eu faço? A minha variável repetir recebe false. Quer dizer que não é para repetir mais. Acho que eu não preciso desse else, não tem nada que vai executar no else. Tá, bora voltar. O que pede mais? O algoritmo e o fluxograma para ler o número do usuário e verificar se esse número é maior que 1. Já foi feito. Depois, faça uma contagem regressiva. Ah, tá. Então, se o número é maior que 1, agora eu vou fazer a contagem regressiva. Contagem regressiva do número X até 1. Como é que eu faço isso? Vou fazer outro while aqui dentro. While... enquanto pode ser de novo aqui dentro, X for maior ou igual que 1, o que eu faço? Eu vou colocar um print. Nesse print eu vou mostrar o X, ok? E aí eu vou decrementar o X em uma unidade. X recebe o X menos 1. Acho que só isso aqui já funciona. Quebrou tudo e no final saiu. Tem mais alguma coisa que ele pede para fazer? Esse repetir está fora do while. Então, é só isso aqui. Deixa eu ver. Do X até o número 1, aí, terminou tudo, mostra a mensagem fim. Eu vou colocar um print... Aonde vai estar esse print? Depois que ele executar tudo. Pode ser até fora do while. Print fim. Bora ver se está funcionando esse código? Eu acho que tinha até um código no slide lá. Digite um número. Bom, se o número... Bora pegar um número 0, que não é maior que 1. Era para ele repetir. Ih, já deu um pau aqui em alguma coisa.
que foi? Será que essa linha em branco? Tá tudo indentado certinho. Vou executar de novo. Vou digitar -5. Ih, deu problema aqui. Ah, que ele está lendo string. Eu não converti para inteiro. Ó, tá vendo? Você tem que ficar ligado nisso aí, pessoal. Porque o que acontece? O comando input, ele sempre lê string. E aqui o x, eu estou comparando ele como um número inteiro. Estou comparando o x com 1. Como eu não fiz essa conversão aqui do que foi lido para inteiro, o que ele estava fazendo? Ele estava perguntando se um string era maior que um número. Não faz sentido. Ok? Bora de novo. Vou colocar o 0 agora. Bora ver se agora vai. Aí. Como o número não foi... eu podia ter passado uma mensagem, né? Ele só mostrou aqui. O número que foi digitado tem que ser maior que 1. Botar -7. Não foi. Vou botar o 8 agora. Aí ele mostrou a contagem regressiva. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fim. Acho que era isso que o enunciado pedia, né? Lê o número do usuário, verifique se o número é maior que 1, faça uma contagem regressiva de x até 1 e depois mostra a mensagem fim. Digitei 8, mostrou a contagem regressiva até 1 e mostrou a mensagem fim. Eu acho que é para ter aqui, ó, ele propôs uma solução diferente do que eu fiz. Ele botou o usuário separado. Eu botei aninhado, né? Aqui, o que ele fez? Enquanto o usuário ele iniciou um x com 0, enquanto o x for menor ou igual que 1, ele leu, passou uma mensagem para o usuário, pediu para o usuário digitar um número e botou dentro de x. Aí depois, o que ele fez? Ele verificou se esse x é maior que 0. Se esse x for maior que 0, o que ele fez? Começou a fazer, imprimiu o x e retirou o x em uma unidade. Basicamente a mesma coisa que eu tinha feito ali. Se o x fosse 9, mostrou x igual a 9, depois 8, 7, 6, e no final imprimiu a mensagem fim. Perceba que esse código aqui é bem parecido com esse aqui que eu fiz, eu não sei, esse aqui tem 12 linhas, talvez seja 11 linhas. Acho que esse aqui ficou mais elegante, essa solução. Tá, mas a solução não era só algoritmo, ele pedia algoritmo e fluxograma. Aqui já tem um fluxograma feito, tá? Para adiantar a nossa vida. O que acontece? O programa sempre começa nesse elemento de fluxograma, que é o início. Aí ele pede para digitar um número que seja maior que 1, ok? Aí eu leio esse número aqui na variável x. Caso esse número lido não seja maior que 1, ele vai vir para cá, passa a mensagem de novo e lê o x de novo. Perceba, ele só vai sair daqui quando o número x lido for maior de fato que 1. Aí ele sai pelo sim. Saiu pelo sim, ele mostrou o x. Se o x for 9, por exemplo, ele mostra 9, reduz o x em unidade, verifica se o x é maior ou igual que 1. O x é maior ou igual que 1? Verdadeiro. Era 9, depois virou 8, voltou, mostrou o x igual a 8, diminuiu. 8 é menor que 1? Verdadeiro, né? Perdão, 7, né? Era 8, depois virou 7. Vai mostrar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. X igual a 1, mostrou, diminuiu. Aí 1 menos 1 é 0. Aí quando x for 0, ele vai perguntar: 0 é maior ou igual que 1? Negativo. Então ele vai sair por aqui, mostrou a palavra fim, terminou o algoritmo. Exatamente o fluxograma está mimetizando o código que a gente acabou de mostrar. Esse fluxograma é equivalente ao código que a gente acabou de apresentar. Alguma dúvida com isso, pessoal? Não? Então vou tocar o barco. Tá. Esses exercícios aqui são para vocês, ok? Para construir um algoritmo, um fluxograma, para ler um número dado pelo usuário, num, e ver. E em seguida some todos os números entre 1 e num e apresente todos os números pares. Detalhe. É para construir um algoritmo e um fluxograma que vai ler o número dado pelo usuário, digamos num. Em seguida, é para somar todos os números pares entre 1 e num. Então, você vai passar em todos, um por um, mas pode criar uma variável soma vazia e só vai adicionar em soma o número se esse número for par. Se ele for ímpar, você pode descartar. Aí os pares você vai adicionando e no final apresenta o valor da variável soma. E tem até a resposta aqui, ó. Essa eu pensei que nem tinha. Bora digitar ela aqui, já que já está aqui no quadro, no slide.
pede um novo código. Ok? O problema fala o quê? Para a gente ler um número do usuário, digamos N. Esse número N, vamos ler do usuário, é um número inteiro, ok? Então, já vou converter aqui o que eu for ler do input. Coloquei o input aqui, vou passar uma mensagem para o usuário. Digite um número. Digite um número. Pô, vou esperar o usuário digitar o número. Digitou o número, o que eu faço agora? A variável soma inicializada com 0, que eu tinha falado ali. Soma inicializada com 0. E aí? Aí eu vou criar um range de 1 até n. Vou fazer ele andar todos os números de 1 até n. Vou usar um loop for. Eu vou usar o i, que é o meu contador, né? Que eu vou iterar sobre o range. Cada um i no range de 1 até n mais 1, né? Porque esse range ele cria um intervalo de 1 até o menor ou igual que 1 até maior ou igual que 1 até menor que o intervalo, que o limite superior. Então, se ele vai menor do que o limite superior é n mais 1, ele vai até n. Tá, o que ele faz na sequência? Aí, na sequência, eu estou verificando se o número é par. Se o i %2 é igual que 0, isso quer dizer que o número é par. Se esse número for par, eu vou pegar a soma, recebe soma mais i. Por quê? Porque se esse número for par, eu estou adicionando ele ao valor da variável soma. O primeiro número que ele vai pegar aqui vai ser o 2. Porque o resto da divisão de 2 por 2 é 0. A variável soma vai estar valendo 0. Eu vou pegar o valor da variável soma, que é 0, mais o valor de i, que é 2, vou adicionar a variável soma. Depois, quando for o 3, o resto da divisão vai ser diferente de 0. Então, ele não faz desvio condicional. O próximo vai ser o 4. Quando vier o 4, soma já vai estar valendo 2. Aí ele vai pegar o valor da variável soma, que é 2, e adicionar mais 4. 2 mais 4, 6. Vai fazer isso aí para cada elemento nesse range. Precisa fazer mais alguma coisa? Eu preciso mostrar o valor da soma no final. Professor. Oi, pode falar. A Lorena está pedindo para você explicar um pouco melhor o fluxograma, que ela não entendeu. Vou terminar isso aqui, já eu volto no fluxograma, tá? Vamos lá. Terminei de fazer esse comando todo aqui. A gente fez a soma de todos os elementos, né? Pares do intervalo de 1 até n. Aí eu vou mostrar aqui o final, o valor da variável soma que foi acumulado. O valor acumulado na variável soma é 2 pontos, passinho, vírgula, soma. Bora ver se está funcionando? Vou somar todos os números pares de 1 até 6. Quanto que é para dar? 2 mais 4, 6, mais 6, 12. O valor da soma é 12. Bora rodar de novo. Vou somar todos os 6. Se eu for pegar o 8, vai ser 12 mais 8 é para ser 20. Então, bora lá. Quem que vai dar isso aqui? 20. Parece que está dando para os números pequenos. Vamos pegar aqui até 100. Quanto que vai dar? Nem eu sei quanto é que é de cada. 2.550. Não sei, é para estar funcionando. Acho que dá para verificar isso aqui, talvez a partir da soma dos termos da PA. Para saber, isso aqui é uma PA de razão 2, né? Que vai somar só os pares. É isso? Acho que é. Tá, para voltar no fluxograma. Tá, então esse aqui. Alguém tem uma dúvida, pessoal? Tá, vou voltar no fluxograma que a colega aí pediu. Vamos lá. Você entende o que são os elementos do fluxograma? Quem foi que perguntou mesmo, perdão? Foi eu. Eu quem? Lorena. Lorena, você entende o que são os elementos desse fluxograma, Lorena? Sim. Pronto, então vamos lá, vamos começar. Esse primeiro elemento de fluxograma, para que ele serve? Lorena, tá aí? Esse primeiro elemento de fluxograma, ele delimita o início e fim do fluxograma, ok? Ok. Lá na aula 2, onde a gente fala de formas de representação algorítmica, tem os slides na aula, eu explico isso aí tudinho, tá, pessoal? Então, o algoritmo ele sempre vai começar por esse elemento que tem a palavra início.
e sempre vai terminar com esse elemento que tem a palavra fim. Ok? Entendido até aqui? Ok. Ok. Aí, esse elemento de fluxograma, você sabe para que ele serve? Isso aqui indica impressão de valor. Ele vai mostrar um string e uma variável. No caso, ele está mostrando a string que está entre aspas aqui. Ele vai mostrar na tela para o usuário essa mensagem aqui. Favor digitar o início da contagem regressiva. Aí tem que ser um número maior que 1. Então, mostrou essa mensagem, o usuário sabe que tem que digitar alguma coisa. Aí eu vou usar esse elemento de fluxograma aqui. Para que serve isso? Isso aqui é entrada manual de dados. É uma coisa que o usuário vai digitar no teclado. Então, o que o usuário digitar no teclado, o número que ele digitar, vai ser armazenado na variável x. Ok? Entendido até aqui? Sim. Perfeito. Aí o usuário leu o valor, armazenou na variável x. Aí o que está fazendo aqui? Isso aqui é o desvio condicional, esse elemento, ok? O desvio condicional está testando alguma coisa que está aparecendo aqui, uma condição que eu estou colocando. Qual é essa condição? Eu quero saber se o número x que o usuário digitou é, de fato, maior que 1. Se esse número for maior que 1, ele vai sair pelo sim. Se não for maior que 1, o que vai acontecer? Ele vem para o não. Se esse teste condicional falhar, ele vem para o não, mostra de novo a mensagem para o usuário. Aí vai falar, por favor, digite o início da contagem regressiva. O valor tem que ser maior que 1. Você digitou um número menor, se ele veio para cá é porque o número digitado foi menor que 1, obviamente. Aí ele vai ler de novo o valor e vai testar de novo. Isso aqui enquanto o usuário não digitar o número maior que 1. Entendido até essa parte? Entendido. Ok, digamos que o usuário digitou o número 3. 3 é maior que 1? Sim. Vem para cá pela direita, saiu pelo sim. Aí ele vem para esse elemento. O que significa esse elemento de fluxograma? Hã? Esse elemento aqui, é esse mesmo elemento. Se esse aqui é impressão de dados, esse aqui também é impressão de dados. Ok? A diferença é que aqui eu tenho uma string e aqui eu tenho uma variável que eu estou apresentando. Compreendido? Sim. Então, beleza. Se o x estava valendo 3, estava o valor 3 armazenado, aqui ele vai fazer o quê? Vai mostrar o valor 3 na tela. Apresentou para o usuário o valor 3. Aí veio para cá. O que esse elemento de fluxograma representa? Processamento de dados. Qual que é o processamento que está sendo executado aqui? Ele está falando, que a variável x recebe o valor de x menos 1. Então, está decrementando a variável x em uma unidade. Se x valia 3, agora x está valendo 2. Fez o teste condicional. Perguntou, 2 é maior ou igual que 1? Ele vai sair pela direita ou vai sair pela esquerda nesse teste? 2 é maior que 1? Sim. Sim, então ele vai vir pelo verdinho aqui, vai vir pelo sim, 2 é maior que 1. Pam. Aí o x foi impresso 3, agora mostrou x igual que 2. Mostrou x igual que 2, aí o x recebeu x menos 1. Decrementou em uma unidade. X valia 2, agora x está valendo 1. Perguntou, x é maior ou igual que 1? X que vale 1. 1 é maior ou igual que 1? Sim ou não? Sim, 1 é maior ou igual que 1. 1 é igual que 1. Aí ele vai vir pelo sim, mostrou x igual que 1. X foi decrementado em uma unidade. Se x valia 1, agora x está valendo 0. Aí ele vai perguntar, 0 é maior ou igual que 1? Esse teste condicional vai ser sim ou não a resposta dele? Não. Não, 0 não é maior que 1. Então ele vai sair aqui pelo não, vai mostrar a palavra fim e vai terminar o algoritmo. Entendido o fluxograma? Sim, entendi agora. Perfeito. Obrigada. De nada. Tá, soma pares. Aqui é o fluxograma desse outro código que a gente fez, que é para somar os números pares, tá, pessoal?
como é que é ele? Ó, início de código pede para o usuário digitar um número. Leu o número N. Inicializou a variável soma com 0, inicializou a variável I com 1. Aí ele veio para cá. Perguntou se o I é menor ou igual que N. O I é menor ou igual que N? Verdadeiro. I está valendo 1 e o N, a gente não verificou, né? O N em lugar nenhum aí. Tá, mas digamos que o cara digitou um N maior que 1 aí. Digamos que ele digitou N igual a 4. I, que vale 1, é menor ou igual que 4? Verdadeiro. Se o N menor ou igual que... Se o I igual que 1 é menor ou igual que 4, então ele vai vir pelo sim. Aí ele vai verificar. 1. Gente, perdão, botei sem querer. O resto da divisão... Ele não vai... É aqui mesmo, 1. O resto da divisão entre 1 e 2 é igual que 0? Rapaz, agora aqui eu não lembro o que acontece. Se eu pego um número menor, o que vai dar? Vai ser o próprio número, né? Que ele retorna. 1, o resto da divisão, cadê o mod? 1 mod 2, eu acho que ele vai retornar o próprio 1. É isso mesmo, pronto. Era a dúvida que eu tinha. Ele vai perguntar, o resto da divisão entre 1 e 2 é igual que 0? Não, porque o resto da divisão entre 1 e 2, como 1 é menor que 2, vai retornar o próprio 1. Aí ele vem para o não e vai adicionar o I em uma unidade. I estava valendo 1, depois o I vai valer 2. Ok. I está valendo 2. 2 é menor que N? Verdadeiro. Vem para cá. Aí ele pergunta, o resto da divisão entre 2 e 2 é 0? Verdadeiro. O que vai acontecer? Vai sair pelo sim agora. Ó. Veio para o sim. Variável soma, estava valendo quanto? Soma está valendo 0. Ele recebeu o valor da variável soma, que é 0, mais I. I está valendo quanto? 2. Ok? Está entendendo até aqui, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Não, liguei sem querer. Tá bom. O I está valendo 2. Então, soma que estava valendo 0, recebeu soma, que é 0, mais 2. Aí, o que aconteceu? Saiu aqui, o I foi incrementado. Soma está armazenando o valor 2. Agora, o I foi incrementado, o I está valendo 3 agora. Vai perguntar, 3 é divisível por 2? Ou seja, perguntando se 3 é par? Não. Saiu por aqui. Aumentou mais uma unidade. 4. Aí pergunta, o I, que é 4, é menor ou igual que N? Verdadeiro. Com N a gente definiu como 4. Aí perguntou, 4, o resto da divisão entre 4 e 2 é 0? Verdadeiro, porque 4 é par. Então vai vir aqui, somar a variável soma, que já estava valendo 2. Vai adicionar o I, que é 4. 4 mais 2, 6. Adicionou mais uma unidade do I. O I está valendo 5. 5 não é menor ou igual que N. Saiu, mostrou o valor da soma, que é 6. Acabou o fluxograma. Aí para casa, para vocês, fica esse exercício aqui, né? De construir um algoritmo, fluxograma, para ler um número dado pelo usuário e construir a tabuada para esse número, né? Para apresentar a tabuada de 1 até 10 para esse número tab aí. A dica aqui para usar o comando for e o comando range. Considerações finais. Para que a gente precisa de laço de repetição? Laço de repetição evita que a gente construa código redundante. Ele automatiza tarefas repetitivas. Ele melhora a eficiência do programa. Laços de repetição permitem executar um bloco de código várias vezes. Só que vocês têm que ter cuidado com loops infinitos. Por exemplo, no comando while, onde você não tem uma quantidade definida de repetições, você tem que garantir de alguma forma que em algum momento aquela condição de parada vai ser efetuada, vai ser disparada no seu código. Para o for, eu acho que não é tão perigoso acontecer isso, porque no for, geralmente, você tem um número de repetições fixa pré-definida. Então, depois que ele executar aquela quantidade de repetições, ele quebra aquele loop, aquele laço de repetição. E praticar é essencial para dominar os laços de repetição. Bom, todo o código dessa aula, tudo que a gente fez, né, tanto quanto código quanto fluxograma, está disponível no Colab da aula 8, tá, pessoal? E desejar bons estudos para vocês. Pessoal, eu percebi uma coisa.
vocês estão tendo dificuldade com o teste de mesa. Eu achei que vocês não estão conseguindo acompanhar o que eu falei. Eu vou recomendar para vocês, teste de mesa é aula 6. Eu vou recomendar para vocês verem essa aula aqui, ó. Eu acho que vai ajudar vocês, que é a aula sobre teste de mesa. Todo mundo que está aqui viu a aula de teste de mesa, pessoal? Sim ou não? Ih, parece que não viram não, hein? Então, assim, eu acho que a gente já passou um bocado do horário da aula. Eu vou falar só por alto para vocês como é que funciona, o que é o teste de mesa e como é que funciona, tá? Aí vocês voltem lá na aula 6 para entenderem direitinho. O que é o teste de mesa? Ele é conhecido também na literatura, aí vocês vão ver o pessoal chamar de teste chinês. Basicamente, ele é uma ferramenta para depuração e análise de código. Por exemplo, eu tenho esse código aqui. O que eu faço? Eu vou criar uma tabela onde eu vou colocar cada comando, né? Cada linha de comando destacado aqui do meu código, separado. Aí, na sequência, eu vou elencar todas as variáveis que eu vou usar no código e vou analisar a mudança de valor dessa variável ao longo do código, tá? E eu posso colocar também ainda uma coluna extra, onde eu vou falar qual que era a saída esperada e a saída que, de fato, o programa me deu. Por exemplo, para esse código aqui, ó, eu já deixei uma tabela preenchida, mas daria para fazer o passo a passo. O que acontece na linha 1? O contador recebe 1, então a variável contador foi inicializada, manteve o valor 1. Na linha 2, o que aconteceu? A variável contador não foi alterada, mas a variável soma foi inicializada com valor 0. Na linha 3, o que aconteceu? A variável OX recebeu 10. Perceba que as outras variáveis não foram alteradas, mantive o valor, mas a variável OX recebeu o valor 10. Na linha 4, o que aconteceu? A variável soma recebeu o valor da variável OX mais 1. Quanto que valia a variável OX na linha anterior? 10. Então, a variável soma vai receber o valor OX mais 1 na linha 4. Olha aí, ó, a variável soma, que era 0, recebeu OX mais 1, 10 mais 1, 11. Então, houve a mudança de valor da variável soma da linha 3 para a linha 4. Ok? E assim sucessivamente. É assim que funciona o teste de mesa, pessoal. A cada linha que vocês executarem, vai ser mudada a variável, o valor da variável naquela linha. Isso serve para vocês executarem a execução passo a passo do programa. E, digamos, para isso aqui, se eu perguntasse qual é o valor final das variáveis soma e contador? Bom, para vocês saberem isso, vocês teriam que executar o teste de mesa, executando passo a passo cada linha, e ver aqui qual o valor que seria impresso no final para a variável soma e contador. Entendido, pessoal, o que é o teste de mesa? Eu estou percebendo que eu estou falando do fluxograma, às vezes vocês não sabem o que está acontecendo, eu acho que vocês não estão conseguindo acompanhar o raciocínio da mudança de valores das variáveis. Para vocês conseguirem acompanhar, vocês têm que entender o que é o teste de mesa, tá? O que é uma variável armazenar um valor durante um período e aquele valor mudar dinamicamente conforme a execução do código. Ok? Eu acho que essa foi nossa aula de hoje. Alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Acho que alguém levantou a mão aí. Não, professor, só queria saber como é que eu faço para reassistir essas aulas que foram gravadas. Eu tentei encontrar, procurei a última aula e não encontrei. Qual aula, perdão? A síncronas? Isso, essa última aula e essa outra agora, para mim fazendo os exercícios e assistindo a aula de novo. Tá, peraí, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui no... Ih, caiu. Deixa eu tentar logar de novo. Ah, você não tá vendo minha tela não, né? Eu tirei aqui. A do campus Palmas Assemblear na atividade, eu tô colocando agora aqui, lá naquele encontro síncronos, vai ter uma pastinha lá, né? Chamada encontro síncronos. Então, os 3 vão estar lá, inclusive essa de hoje. E já aproveitando, eu já liberei aqui até dia 15 para todo mundo, já de todos os povos, tá? Ok? Então, acho que já respondeu a pergunta que o Vilmar falou. Fechou, pessoal? Vamos tirar uma fotinha só para registrar no relatório essa aula, esse encontro síncrono. Vou pedir para todo mundo aí, quem puder, abrir a câmera aí para a gente ficar bonitinho. O Vilmar aí está até arrumando cabelo. Você está falando aí, mas teu microfone estava fechado.
Essas câmeras sempre dão defeito, hein? Na hora da fotinha. Cadê? Deixa eu tirar um print aqui. Oxi. O meu deu problema aqui também, ó. Podem falar. Eu tirei aqui, depois eu mando. se Eu precisar. tirei. Meu travou aqui, meu print screen. O botão travou. Eu tirei, eu mando lá depois. Tira e manda lá depois. Valeu, pessoal. Esse foi nosso encontro de hoje, tá? Agradeço a participação de todo mundo aí. Se tiverem alguma dúvida, podem procurar os tutores EAD, pode mandar mensagem para o pessoal, os tutores presenciais, podem procurar, mandem mensagem lá no fórum, tá bom? Que a gente vai procurar estar respondendo todo mundo na medida do possível. Beleza? Então, valeu, pessoal. Esse foi nosso encontro de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.